E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2019.2, que fala pra gente o seguinte: um corpo de massa igual a 6 kg desloca-se sobre uma superfície horizontal, realizando um movimento uniforme, de acordo com a seguinte expressão: S igual a 20t, onde S é a posição em metros e t é o tempo em segundos. De repente, esse corpo divide-se perfeitamente em dois fragmentos, um menor de massa igual a 2 kg e o outro de massa igual a 4 kg, que continuam a se movimentar na mesma direção e sentido que o corpo originalmente se movimentava. O fragmento de menor massa tem velocidade 4 vezes maior que o outro. Considerando o sistema corpo e fragmento isolado, quais os valores das velocidades em metros por segundo destes fragmentos? Vamos entender o seguinte, olha, eu tenho aqui de alguma maneira um corpo se movimentando com uma determinada velocidade que a gente já vai descobrir, e esse corpo tem 6 quilos. E aí, em um dado momento, acontece alguma coisa que aí a gente vai passar a ter dois fragmentos. Um fragmento que tem 2 quilos e vai ter uma velocidade que ele fala que é 4 vezes maior do que a do outro, então eu vou colocar aqui que a velocidade dele vai ser 4v, enquanto eu tenho um outro fragmento de massa 4 quilos que vai se propagar com uma velocidade v. Tudo bem? Essas relações a gente encontra através desse trecho aqui, ó. O fragmento de menor massa tem velocidade 4 vezes maior do que a do outro. Então, se um tem a velocidade v, o outro tem a velocidade 4v. Tudo bem? Ah, Luiz, quem está na frente está atrás? Nisso não importa para a gente na questão. Com base nisso, a gente precisa saber quais são os valores de velocidade, né, desses dois fragmentos. E aí, antes, vamos descobrir qual é a velocidade do conjunto. E ele diz que a velocidade do conjunto é baseada nessa expressão aqui. Como que a gente faz para descobrir a velocidade? Você precisa lembrar que ele fala que é um movimento uniforme. A expressão do movimento uniforme é a função horária da posição, dada por S igual a S0 mais V vezes T. Com base nisso, a gente tem aqui que esse valor que ele deu foi S igual a 20t. Olha só, eu já botei aqui de mão beijada para você descobrir qual é o valor de velocidade. Por quê? S igual a 20t é a mesma coisa que S igual a 0 mais 20t. A posição inicial é 0 e, por comparação, a velocidade obrigatoriamente tem que ser quanto? 20. Então, a velocidade do conjunto, né? A velocidade do conjunto antes é de 20 metros por segundo, que é essa velocidade aqui. Show de bola? Então, a velocidade aqui vai ser 20 metros por segundo. Agora que a gente descobriu essa velocidade e ele fala que o sistema é isolado e ele se fragmentou como se fosse uma granada, por exemplo, a gente consegue descobrir quais são os valores de velocidade. Sempre que um sistema se fragmentar, se dividir, como num caso de uma granada, ou a gente tiver um caso de colisão, que não foi o que aconteceu aqui, mas se a gente tivesse um caso de colisão também serviria, a gente vai utilizar a conservação da quantidade de movimento. Então, necessariamente, a quantidade de movimento do sistema antes precisa ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. E aí, antes eu tenho o meu conjunto se movimentando. Então, aqui eu tenho a quantidade de movimento do meu conjunto e depois eu vou ter a quantidade de movimento do primeiro corpo mais a quantidade de movimento do segundo corpo. Luiz, não entendi por que esse QD virou duas coisas. Porque a quantidade de movimento do sistema, né? Essas coisas que a gente está falando são as quantidades de movimento do sistema. Essas quantidades de movimento do sistema é sempre a quantidade do movimento de cada corpinho que está presente naquele sistema. Beleza? Então, antes, como só o teu conjunto estava se movimentando, né, o corpo unificado, a gente só vai ter uma quantidade de movimento. Aqui, como a gente tem dois corpos se movimentando, a gente tem duas quantidades de movimento. E aí, quantidade de movimento
você pode relembrar da expressão, né? A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Essa expressão ela é muito importante e a gente vai usar ela agora. A quantidade de movimento do conjunto vai ser a massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto. A quantidade de movimento do corpo 1 vai ser a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2. Luiz, a gente precisa se preocupar com o sinal nessa questão? Não, porque todo mundo se movimenta na mesma direção e no mesmo sentido. Não tem ninguém aqui com sentido contrário. Então, a gente nem precisa se preocupar com os sinais. Vamos lá. A massa do conjunto é qual? A massa do conjunto é 6 quilos. Então, vou substituir aqui. A velocidade é 20. A massa do primeiro corpo é 4. E a gente sabe, porque ele fala para a gente, que a velocidade do primeiro corpo vai ser V. Eita! V aqui. A massa do segundo corpo, ele fala para a gente que é 2. Então, a gente pode descobrir qual é a velocidade, sabendo que a velocidade do segundo corpo é 4 vezes maior que a do primeiro corpo. Agora a gente vai fazer essas contas, né? 6 vezes 20 vai dar 120. O 4V eu vou repetir, mais 2 vezes 4 vai dar 8V. E isso vai dar para a gente um valor que vai ser o seguinte: 120 vai ser igual a 12V. Esse 12 está multiplicando, passa para o lado esquerdo, dividindo. Então, a gente vai ter 120 sobre 12. E isso vai ser igual ao valor de V. Logo, fazendo essa divisão, o valor de V vai ser 10 metros por segundo. Encontrei esse valor, que é o valor da velocidade desse primeiro corpo aqui. Agora, eu preciso descobrir qual é o valor dessa velocidade aqui. Pô, se aqui valia 10 metros por segundo, esse cara aqui vai ser 4 vezes maior, vai ser 40 metros por segundo. É só multiplicar por 4. E assim, o gabarito vai ser a letra B. Tudo bem? E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!